Bem-vindo ao canal, eu sou a Mamãe Fabi e hoje vou falar um pouquinho para você sobre a real importância da alimentação para as nossas crianças. Na verdade, não só para as nossas crianças, né, mas o nosso foco aqui é nesse tema, mas muitas vezes a gente se questiona, né, além da boa forma, será que de fato é tão importante assim ter todo esse cuidado, se cercar tanto de cuidados a respeito do que a gente come? E será que a gente está ficando neurótico demais? Será que as pessoas estão exagerando? Qual é, de fato, a real importância de uma boa alimentação? Então, eu queria começar contando um pouquinho para vocês. Sabe aquela frase, nós somos o que comemos? Eu vou te explicar como essa frase se torna real. Então, olho na tela que eu vou mostrar agora para vocês um slide. Quando você enxerga o corpo humano como um todo, quando você fala de um indivíduo, um ser humano, você está enxergando a nível organísmico. Então, o ser humano é um organismo vivo. Quando você olha um pouquinho mais a fundo, quando você olha dividindo o ser humano em partes, aí você pode olhar a nível sistêmico. Os sistemas são, por exemplo, o sistema digestório, o sistema respiratório, o sistema nervoso. Esses sistemas vão formar o organismo humano. Cada um desses sistemas, olhando ainda mais a fundo, é formado por órgãos. Então, por exemplo, o sistema digestório tem, por exemplo, o pâncreas, o estômago, o esôfago, os intestinos, tá? Quando você olha mais a fundo ainda no órgão, os órgãos são formados por tecidos. Então, a gente tem, por exemplo, o tecido nervoso, o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, e são esses tecidos que formam os nossos órgãos. Olhando mais a fundo ainda, a gente pode enxergar o ser humano a nível celular. Então, nós somos formados de células, né? Porque as células formam os nossos tecidos, que formam os nossos órgãos, que formam os sistemas e que formam o nosso organismo, nos formam como ser vivo. Quando a gente olha para a célula, tá? Para a sua composição, é ela quem forma todo o corpo humano. E quando a gente vai enxergar do que a célula é formada, a gente vai enxergar então do que o nosso corpo é formado, correto? Então, não sei se você já tinha essa informação, se vai ser uma surpresa, mas o nosso corpo é formado 60% de oxigênio. Além do oxigênio, carbono, nitrogênio e hidrogênio também formam grande parte do nosso corpo. Se a gente somar com o oxigênio, esses 4 elementos no total chegam a compor 95% do nosso corpo. Então, você veja a importância desses elementos, eles praticamente colocam a gente de pé e por isso a gente chama de elementos de constituição. Os outros 5% não são menos importantes. Sem cada um dos elementos funcionando em perfeita harmonia, a gente simplesmente não sobrevive. Então você tem, por exemplo, o cálcio, o ferro, diversos minerais que compõem esses outros 5%. Cada um deles desempenha papel fundamental, sem o qual simplesmente não há vida. Para você ter ideia, o cobre, por exemplo. O cobre, apesar de uma necessidade muito pequena em termos de quantidade para o ser humano, sem ele a gente não sobreviveria, né? As nossas células, elas liberariam uma quantidade de energia tão grande de uma vez só que a gente praticamente queimaria vivo. E é o cobre quem permite que a célula age de forma mais lenta, que ela libere essa energia aos poucos, de forma em que a temperatura não seja mortal para nós. Então, veja, uma quantidade ínfima, mas um papel tão importante. Agora olha aqui comigo para essa tabela nutricional. Primeiro, na tabela, a gente enxerga aí os macronutrientes, tá? Que são aqueles mais presentes nos alimentos e mais necessários ao corpo humano. E os macronutrientes são 3, tá? Proteínas, carboidratos, que é a mesma coisa que açúcar, e lipídios, que é a mesma coisa que gordura. Esses 3 nutrientes são formados de quê?
Adivinha, gente? Daquelas mesmas 4 moléculas que formam o nosso corpo. A gente está falando de oxigênio, hidrogênio, carbono e nitrogênio, tá bom? Além dessas, a gente vê depois na tabela nutricional, não em todas, né, mas em algumas, principalmente quando o marketing da empresa quer dizer pra gente que aquilo tem bastante vitaminas e minerais, enfim, aí a gente vê os outros elementos químicos, como o ferro, o cálcio. Então, na verdade, o nosso corpo humano e tudo que a gente come faz parte de uma grande tabela periódica. O corpo humano se renova o tempo todo. As nossas células, elas morrem e nascem o tempo inteiro em todas as partes do nosso corpo. Esse é o processo que se chama de renovação celular, tá? São as células mais velhas morrendo ou as piores morrendo e novas células nascendo. Esse é um processo que necessita de quê? De energia, de nutrientes, de componentes químicos que vão compor essas novas células. Então, daqui a um ano, essa Fabi aqui, ela não tem as mesmas células que estão aqui hoje. 98% dos nossos átomos não estará mais presente aqui em cerca de um ano. E para esse processo, é através da respiração e da alimentação que a gente obtém os nutrientes. Então, se nós somos formados do carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, que os alimentos são formados, e outros nutrientes, né, como cálcio, ferro, fósforo, cobre, tão importantes para a nossa vida. E se nós não estamos mais aqui, né, se isso que nos formou lá quando nascemos não existe mais daqui a um ano, de onde vem toda essa composição, esses componentes químicos que vão nos formar nesse período de daqui a um ano, dos alimentos? Então, respiração. O que bebemos e o que comemos é exatamente disso que nós somos formados, é o que forma a gente. Com essa explanação, com essa visão um pouco mais esmiuçada do que é o corpo humano e do que somos formados e do que os alimentos são formados e de como a gente se forma através da nossa relação com o ambiente, com a alimentação, eu acho que é irrefutável a ideia de que a alimentação é de extrema importância para a vida. Sem ela não existe vida, e a boa alimentação quem garante a presença de todos os componentes essenciais à vida. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Curta o canal, curta a nossa página no Facebook também. Até a próxima. Obrigada, beijo.